Olá pessoal, hoje nós vamos fazer um risoto de salaminho. O risoto é uma receita que todo mundo conhece, a receita básica de risoto, e é uma receita simples, mas durante o processo eu vou dar dicas importantes para você ter um risoto legitimamente italiano. Eu fiz essa aula na faculdade com o Simval, que era um professor maravilhoso, que estudou na Itália, e agora eu cheguei da Itália, fiquei lá 15 dias, fiz alguns cursos, e eu vou tentar passar para vocês aqui as principais receitas para sair um risoto legitimamente italiano. Vamos começar? Então a gente vai começar pelo fundo. Então eu tenho aqui uma panela para a gente fazer o nosso fundo. A base do fundo é cenoura, cebola, salsão e alho poró. Então esse é um fundo de legumes que você pode usar para risoto e até para outras receitas. Então eu vou colocar aqui um fiozinho de azeite. Não precisa refogar o fundo, na verdade, mas eu gosto de refogar só um pouquinho, só para o legume soltar um pouquinho de sabor. Então eu já tenho aqui uma água fervendo. Aí aqui eu vou colocar cenoura e salsão. As quantidades vão estar lá no nosso canal. Salsão picadinho e cenoura. Não precisa picar perfeito, porque é só para fazer fundo. Cebola. Então aproveitei a cebola que eu vou usar no risoto, já vou usar aqui no nosso fundo. Pode usar ela picada grosseiramente, não precisa estar picada tão pequena. E um pouquinho de alho poró. Então aqui é o nosso fundo. Eu vou refogar um pouquinho. Então o nosso fundinho. Se você quiser fazer ele em grande quantidade, congelar também pode. Faz uma porção grande, coa, aí você pode colocar naqueles saquinhos de chup-chup ou em forminha de gelo, congela e quando você for fazer o risoto você já tem o fundo pronto. Essa é uma ótima dica para facilitar a sua vida na cozinha. Então aqui a gente refogou. Refogadinha bem rápida. E à medida que eu for fazendo, gente, eu já vou começar a dar as dicas. Aqui a gente tem um fundo claro, a gente, né, só tem legumes, não tem tomate, então vai ser um fundo claro para o nosso risoto. Se você quiser fazer, por exemplo, um risoto de camarão ou um risoto de tomate cereja, você pode, nesse momento aqui, colocar uma lata de tomate pelate, que aí você vai ter um risoto já com um fundo de tomate muito bacana também. Isso é só uma das dicas para poder você variar o sabor do seu risoto. Então aqui agora eu vou colocar, minha água já está quente. Vou colocar ela aqui. E a gente vai deixar ferver uns 20 minutos, meia hora, para poder usar esse fundo aqui no nosso risoto. Enquanto ele ferve, a gente vai iniciar aqui o arroz. Então eu ligo o fogo aqui. Eu posso usar aqui azeite ou manteiga. Como a gente vai usar a manteiga no final, eu prefiro, nesse momento aqui de refogar o arroz, refogar com azeite. Então, coloco aqui um fio de azeite. E aqui, gente, eu já tenho uma dica, que é o seguinte. Eu tô usando uma panela da boca mais larga, porque se a gente usa uma panela mais funda, mesmo que você mexa o tempo todo, pode dar diferença de cozimento do arroz que está na superfície para o arroz que está em contato com a chama. Então, de preferência, use uma panela mais larga, uma frigideira larga, enfim, ela tem que ter fundo grosso, não pode ser uma wok, porque ela tem que ter fundo grosso, mas de preferência que tenha a boca mais aberta. Então, nesse momento aqui, a gente vai refogar um pouquinho de alho poró. E um pouquinho de cebola. Vocês viram que eu não coloquei sal em nada, eu vou deixar o sal para o nosso risoto para o final. Até porque vai ser um risoto de salaminho e o salaminho já tem bastante sal. Claro que eu vou pôr sal no risoto, mas eu vou deixar para corrigir o sal no final. Então aqui a gente vai refogar o nosso alho poró. Gente, para quem quiser saber o nome desse risoto em italiano, eu vou ter que colar, tá? Porque 15 dias na Itália não deu para falar italiano, não. Mas é um risotto porro de cotettino. Então, esse é o nome do prato em italiano.
Eu uso uma técnica para calcular a quantidade de risoto por pessoa, que é a seguinte: minha mão tá limpinha, lavei antes de vir para a cozinha. Ou você usa uma xícara de café ou um punho, uma mão. Um punho por pessoa é o suficiente para sua receita. Então aqui eu vou colocar um para mim, um para minha produtora, outro para o meu produtor, um para o santo e para o outro santo, né, gente? Porque a gente aqui é muito comilão. Então a gente vai refogar o arroz. Esse arroz que eu estou usando é o arbóreo, mas no mercado existem vários tipos de arroz para você usar para fazer risoto. Então aqui a gente refoga. Até agora, etapas básicas do risoto que todo mundo já conhece, né? Vinho branco para deglaçar. Por que tem que pôr o vinho? Às vezes as pessoas acham que o vinho pode ser uma firula, mas não é. O vinho, ele ajuda a soltar o amido do risoto, do arroz do risoto. Então ele é muito importante. Aí eu tô usando um vinho branco seco. Aí você pode comprar o vinho branco seco de sua preferência, só não pode ser o suave. Então a gente vai mexer aqui até secar esse vinho que a gente colocou aqui. Então, ó, eu já dei 2 dicas sobre risoto. Uma foi a questão da panela, que tem que ser uma panela mais aberta. Já dei a dica do tomate pelate e daqui a pouco eu vou dar mais dicas. No final a gente relembra todas. Então aqui, ó, já secou o vinho. E aqui, vocês não viram, mas já passou os 20 minutos. Eu já tenho um caldo pronto aqui. E a gente vai começar a deglaçar com o caldo. E agora a gente vai começar a colocar o nosso fundo. Então a gente pega uma peneira, trazer ele aqui um pouquinho, lembrando que ele já ferveu aqui 30 minutos, de 20 a 30 minutos. Então a gente vai colocando o fundo. Como a gente está com a panela aberta, como eu falei no início, que é uma dica importante, que é uma panela da boca mais larga, claro que a gente vai ter que mexer, mas a gente não precisa mexer o tempo todo, como todo mundo acha que risoto tem que ficar o tempo todo mexendo. Então, como a panela é mais aberta, todos os grãos de arroz vão estar mais ou menos na mesma temperatura aqui. Então, a gente pode deixar um pouquinho de caldo aqui, ir fazer outra coisa, vai fazer sua entradinha, arrumar a mesa. Quando estiver quase seco, a gente volta, coloca mais caldo e dá continuidade ao processo. Então aqui eu já coloquei 4 águas do nosso caldo. Então já se passaram 15 minutos mais ou menos. Então o nosso risoto está praticamente pronto. Ele é mais ou menos isso aqui. Aí agora, gente, eu vou partir para a 4ª dica, que é a seguinte. O risoto ele tem que ser mais cremoso. Aqui no Brasil, a gente serve um risoto mais firme, só que ele tem que ser mais cremoso. Ele tem que ser um ponto que quando a gente mexe o prato, ele escorra um pouquinho pelo prato. Então a gente vai colocar nosso ingrediente principal, vou colocar umas gotinhas de limão. Isso aqui é um salaminho italiano também, um salaminho bem picadinho. Então, umas gotinhas de limão para dar um sabor gostoso ao nosso salaminho. Aí a gente vai misturar o salaminho aqui no risoto. E a gente vai começar o processo de finalização do nosso risoto. Então, como eu quero ele mais cremoso, eu vou colocar mais um pouquinho de água para iniciar a nossa finalização. E vamos iniciar. A finalização a gente é com manteiga e parmesão ralado, né? O meu professor Simval, como eu já citei, ele falou que esse processo de finalização se chama mantecatura, que é quando você coloca uma gordura para finalizar o risoto.
Não necessariamente tem que ser a manteiga, o parmesão, não. Você pode finalizar com queijo de cabra, enfim, não necessariamente é sempre parmesão e manteiga. Mas é um processo que você insere gordura aqui no final do risoto. Então nós vamos começar o processo de finalização do nosso risoto. Eu vou colocar mais uma colherzinha de caldo, só pra gente garantir a cremosidade dele, que eu quero no final. E vamos colocar sal. Não sei se vocês perceberam, mas eu ainda não pus sal no risoto. Não coloquei nem no caldo, nem na hora de refogar o arroz. Não coloquei sal em momento algum. Só o salaminho aqui que tem um pouco de sal. A manteiga tem sal e o queijo também. Então a gente tem que tomar muito cuidado nesse sal aqui, pra gente não exagerar. E aí, o que eu sempre digo, a única maneira eficiente é provar. Ele tá com um sal bem suave, vou pôr mais um pouquinho. Tá bem suave para ele suportar aqui ainda o sal da manteiga e do queijo. Então vou colocar aqui agora uma colher de sopa, uma colher e meia de manteiga, o nosso queijinho ralado. Então vou mostrar aqui, ó. Ele tá bem cremoso, tá vendo? E agora ele vai absorver aqui o queijo e a manteiga. Agora, gente, eu tenho a dica final, que é o seguinte. A manteiga é muito gordurosa, o queijo é muito gorduroso, o salaminho também solta um pouco de gordura. Então, a dica final aqui, a gente vai colocar uma colher bem pequena de vinagre, porque o vinagre ajuda a tirar da boca aquela gordura que fica no céu da boca quando a gente come o risoto com muita manteiga. Então, ele vai ajudar a quebrar essa gordura. Então, eu ponho aqui uma colherzinha de vinagre. Então, essa é outra dica da finalização do risoto. Se eu achar que ele tá muito firme aqui ainda, não tá com a cremosidade que eu quero, eu ainda posso colocar mais um pouquinho de caldo, de fundo, né? Nosso fundinho aqui. Eu vou pôr só mais um pouquinho, porque eu ainda quero ele mais cremoso. Então aqui, ó, um risoto bem cremoso. E tá pronto, nosso risoto. Vamos empratar? É essa cremosidade aqui que eu queria, ó. Ele escorre um pouco no prato. Gostaram da receita de hoje? A receita de hoje foi recheada de dicas. Apesar de ser uma receita simples, de risoto, que todo mundo conhece, que todo mundo faz em casa, foram 4 dicas super importantes. Recapitulando, a dica da panela, a do tomate pelate, se você quiser dar cor ao seu risoto, a dica da cremosidade, que é essa aqui que eu falei, e a dica do vinagre, que é para cortar aquela gordurinha que fica no céu da boca. Gostaram? Se inscreva no canal e até a próxima!